Obrigado, glorioso Rei dos Reis, amado Deus e amado Pai. Povo de Deus, boa noite a todos. Vamos sentar, fique à vontade, você está em casa, bem como você que está nos acompanhando agora ao vivo pela internet. Sinta-se em casa. A sua casa é a extensão desse lugar. Amém e graças a Deus. Povo de Deus, Deus tem muito para falar aos nossos corações mais uma vez. Por isso nós vamos logo à matéria e buscando em Filipenses capítulo 4, versículo 13, buscando aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos ser cheios da graça de Deus, do poder de Deus, da orientação da palavra. Precisamos da palavra de Deus para sermos verdadeiros vencedores nesta terra, mais do que vencedores. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mais uma vez eu apresento-me nesse altar e peço que o Senhor venha derramar do alto dos céus a inspiração, que não seja um homem aqui, Pai, mas sim o Teu Santo e Doce Espírito falando aos nossos corações. Amém. Povo de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E como nós temos enfrentado situações, né, povo de Deus? Como existem situações difíceis para nós vencermos nesta terra. Como é complicado quando você recebe uma má notícia, de ordem familiar, de ordem financeira, profissional. Quando nós recebemos uma má notícia, ela vem para desestabilizar você. Quando vem aquela notícia de que os seus planos não deram certo, de que aquilo que você tinha planejado não está dando certo. Como é difícil conviver com palavras negativas. Como é difícil conviver no meio de tanta incredulidade aqui na terra. Como é difícil conviver no meio de pessoas que grande parte delas não cultuam o Senhor Jesus Cristo. Como é difícil caminhar no trabalho ou mesmo na família. Você que está servindo o Evangelho e se depara com situações complicadas e em meio a pessoas que não convivem com Jesus como você convive. É difícil, mas o Senhor diz, olha, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Isto quer dizer, com a força que a palavra me dá, eu posso enfrentar qualquer dificuldade aqui na terra. Qualquer situação constrangedora, eu vou sair mais do que vencedor, em qualquer situação. Preste atenção, povo de Deus, é com a palavra que você vai vencer, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer situação. Nós necessitamos da palavra. Nós estamos reunidos aqui hoje para sermos mais alimentados por Deus, constituirmos um conhecimento maior desse Senhor, para que nesses momentos difíceis tenhamos aquela determinada palavra e sermos vencedores. Meu irmão, minha irmã, sempre vai haver pessoas ou momentos de palavras que vão te querer colocar para baixo, te diminuir. Mas se você tem a palavra de Deus, você vai ver que você é muito mais do que qualquer coisa aqui nesta terra. Compreende, povo de Deus? Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus faz isso acontecer, esse milagre. E aquelas pessoas que estão sendo usadas negativamente, passam a prestar atenção no que você diz. E também querem, com o tempo, esta palavra para eles. Com o tempo vão buscar com você. Os filhos, por exemplo, que não acreditam ainda no Deus vivo que os pais estão buscando, pai e mãe, continua pregando a palavra na sua casa, continua falando de Jesus, continua declarando o Salvador, continua declarando esse Senhor, porque mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que realmente confessar que esse Senhor é o caminho para a salvação. Então, o que eu digo para um pai e para uma mãe? Continua firme nessa caminhada. Amém? E olha só o que a palavra mais ainda diz a nós em Salmo 119. Veja bem, abre por favor, Salmo 119. O Senhor só vem confirmar em nossos corações que
que nós estamos no caminho certo quando andamos segundo o Evangelho. Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Ele diz aqui a tua palavra. Também poderia dizer aqui, o Senhor Jesus é a lâmpada para guiar os meus passos. Ele é a luz que ilumina o meu caminho. Eu preciso da palavra de Deus para ser dirigido nesta terra para as vitórias, até alcançar tudo aquilo que o Senhor mesmo propôs para mim. Preciso da palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, quando as coisas não andam bem, querem diminuir você, se você tem a palavra, ela brota, ela floresce na sua mente e ela diz: não temas, eu estou com você, não se preocupe, a minha promessa vai acontecer na sua vida. Segura, fica firme, tenha paciência, o dia vai chegar, e assim você vai caminhando dia a dia. E o melhor estágio é quando você então já não se preocupa mais. Com o quê? Com as dificuldades que estão por vir. Por que não se preocupar? Quando eu vou chegar nesse momento de não me preocupar mais? Quando eu tenho certeza de que em qualquer situação, com Cristo e em Cristo, com a palavra de Deus, eu sou mais do que vencedor. Você está chegando aqui hoje, nesse culto, para se alimentar da palavra, e ela fortalecer você, e dizer: olha, não se preocupe, quando você precisar, eu falarei por meio de você. Jesus Cristo disse isso para os discípulos: olha, vão prender vocês, vão querer bater em vocês, mas resolvam desde já, que vocês não vão ficar preocupados com isso. Jesus Cristo disse. Porque olha, não vão ser mais vocês que vão falar. Eu falarei por meio de vocês. Por que buscar o Espírito de Deus? Justamente para isso. Quando você está cheio do Espírito de Deus, em qualquer situação já não é mais você que vai falar. É o Espírito que vai falar por meio de você. E olha, quando você tem isso firmado no coração, você não tem mais medo de nada. E aí o que acontece? Passa a viver. O que está tirando a vida das pessoas aqui na terra são as preocupações. E essas preocupações geram medo, que passam a ser, sabe, uma vida angustiada. A pessoa fica angustiada porque tem medo. Esse medo, até aí ainda vai, você consegue conviver com ele. Mas quando esse medo se torna pavor, aí a pessoa começa a fazer tolices, cometer erros. Pensa bem, uma pessoa dirigindo um carro em alta velocidade, ele pode até estar com medo, mas ele ainda consegue dirigir. Mas quando ele fica apavorado, ele já não sabe mais o que faz. E aí ele comete uma tolice e normalmente capota o carro, vai bater ou vai fazer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. As pessoas entram numa situação de ficarem apavorados e cometem erros. E é aí que Satanás trabalha. Mas quando você tem a palavra, você vence. Amém? Você vence. Então, sabendo do que você agora sabe, também tem um homem descrito na Bíblia, ouvindo essas palavras, ele disse: eu quero isso para mim. O que você ouviu até aqui resolve a sua vida, desde que você deseje. Eu quero essa palavra, eu quero isso que o homem de Deus está falando hoje. Eu quero essa palavra dentro de mim, porque eu sei que amanhã é segunda-feira e eu vou ter problemas no meu dia a dia. Vai acontecer casos ou fatos, ou vou ouvir alguma palavra que, ou vou assistir televisão, ver um jornal, ver algo na economia, em qualquer área, e vai me abalar. Mas eu quero chegar diante dessa dificuldade e vencê-la. Você quer vencer? Então, todos nós queremos vencer. Meu amigo e minha amiga, o povo de Deus tem que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença. E olha, quando você está num domingo como hoje, se o céu estiver completamente azul, sem nuvem nenhuma,
Meio-dia, aquele sol brilhante, coisa mais linda. Aí você olha para o céu e diz: quantas estrelas lindas. Você diz isso? Por que não? Porque não dá para vê-las, não é verdade? Não dá para ver estrelas, a única estrela que é o sol. Mas e quando é meia-noite de céu claro e a lua nem está? O que é que você diz? Que céu estrelado, que coisa mais linda. Meu amigo, a luz brilha na escuridão. Quando você está com Cristo, Ele é a luz que ilumina o seu caminho. Você torna-se luz. E nós vamos brilhar onde? É na escuridão. E aonde é a escuridão? No momento da dificuldade é a escuridão. Naquele momento, as pessoas estão todas em volta de você, todas ficam desesperadas, mas você, porque é cristão, você porque tem a palavra de Deus, você diz: não se desesperem, não vamos entrar em pânico, nós temos um Senhor, Ele nos guarda, não vai acontecer isso. E se acontecer alguma coisa, o Senhor vai nos dizer por quê. Então, meu irmão, esse Senhor Jesus veio para nos aliviar, tirar as cargas de nós. Mas nós precisamos dele, dentro de nós. Amém? Então nós temos aqui, por favor, em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 9. Diz assim: quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Olha a situação do empregado desse oficial romano. Ele disse: olha, está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Que situação difícil. Essa é uma escuridão. O que é a escuridão nesse momento? É quando você não tem mais para onde olhar. Tudo escuro, eu não sei mais onde eu vou agarrar agora, o que eu vou pegar, que solução eu vou ter, como eu vou resolver minha vida, o que é que eu vou fazer a partir de hoje. Aconteceu algo tão difícil, eu estou de uma maneira que eu não consigo mais nem me mexer, parou tudo. Muitas pessoas chegam nessa situação quando vem um abalo financeiro. Então, foi feito um negócio errado, um prejuízo, e naquele momento a pessoa diz: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho para onde correr. Banco já não abre mais a porta para mim. Agiota, ninguém mais quer me emprestar dinheiro e também nem quero, porque aí eu vou me afundar mais. Ou quando se trata de família, cometi um erro tão grave e agora a minha esposa não vai olhar mais para mim, ou o meu marido não vai mais olhar para mim, ou os filhos, quando os filhos falam: meu pai, agora eu errei tão drasticamente, tão duramente eu errei, e agora meus pais não vão confiar mais em mim, e assim em várias áreas da nossa vida. Esse é o momento que você não consegue mais se mexer. Para onde eu vou agora? Aonde eu vou agarrar? O que eu vou pegar? Isso acontece com a maioria das pessoas aqui nesta terra. O que é que eu vou fazer agora? Então, esse oficial romano, ele disse: olha, ele está sofrendo demais. É isso que acontece com a pessoa quando ela está na profunda escuridão, quando ela não vê mais uma saída. Aí vem o sofrimento. Isso é normal. As pessoas vão aos médicos procurar uma maneira de se recuperar, e os médicos fazem aquilo que eles podem. Aí vem a depressão, toma-se um antidepressivo. Outros vão para os vícios da bebida alcoólica, ficam desesperados. E eu já disse, o problema é quando ficam apavorados. Aí cometem tolices, erros graves. E Satanás reina aí. Quando você perdeu a consciência, quando você não tem mais o que fazer, aí entra Satanás e começa a te dar conselhos. Ele envia agentes, pessoas até você para te aconselhar.
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, lá tem um homem que tem uma garrafada. Não, lá tem um homem que vai fazer benzimentos. Não, lá tem um macumbeiro que vai fazer isso. Não, não tem isso. Lá tem aquela pessoa que cura. Meu amigo, aí começa. E você não sabe o que fazer. E no desespero, você acaba agarrando aquilo que trazem para você. O que tiver. Por falta de quê? De conhecimento do Senhor. Quando a pessoa não tem o conhecimento do Senhor, quando ele nunca ouviu falar, quando nunca tocou nele, ele entra em desespero. Quantas pessoas cometeram tolices porque não viram mais uma saída? A minha vida agora acabou. Na nossa cidade aqui já aconteceram muitos fatos tristes de pessoas se suicidarem, porque chegaram numa situação de tão calamidade, que disseram não tem mais jeito. Gente nova, pessoas de pouca idade, tiraram a vida porque não viram mais uma saída. Não consigo mais me mexer, não consigo mais para onde eu vou. Não é verdade, povo de Deus? Jesus, porque ele foi buscar Jesus, Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Disse Jesus, o oficial romano no versículo 8, respondeu, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Olha o que esse homem disse. Primeiro nós precisamos identificar quem é que falou isso. Foi um oficial romano. Era uma autoridade. Era um homem que tinha autoridade. E para quem ele falou isso? Ele falou para um homem de Nazaré, de uma cidadezinha que poucos ali queriam conhecer. Filho de um carpinteiro. Olha só, o oficial romano, um homem que tinha suas medalhas, chega para um homem comum, diante dos olhos humanos, simples, e diz, olha, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Isso é uma atitude de humildade. Não importa quem você foi, não importa quem você é, meu irmão, minha irmã, quer que Jesus entre na sua casa? Seja humilde, seja humilde, reconheça que o Senhor é o Rei dos Reis, reconheça que você precisa dEle. Nós não somos nada. É só apagar a lâmpada, aí nós vamos ver o que nós somos. É só escurecer um pouco, é só a nossa terra tremer um pouquinho, balançou um pouquinho a sua estrutura financeira, a sua estrutura familiar, e você entra em pânico. Sabe, esse oficial romano ouviu falar que esse Jesus é lâmpada para os pés, que Ele é o caminho para a salvação. Ele ouviu falar desse Senhor Jesus Cristo, e quando ele foi com humildade. Todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, entre com um coração humilde. Por mais que você venha dizer ou achar que você sabe alguma coisa, diante do Senhor não é nada. Não é nada. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Todos os dias. Aí Jesus vem, cura. Olha o que acontece muito na igreja. Isso é muito sério que vocês vão ouvir. Jesus vem, cura porque ouviu a oração de uma pessoa humilde. E aquele que não tem conhecimento do Senhor Jesus vai lá e exalta os homens. Vai lá no altar e começa a dar testemunho. Se não fosse esse pastor, se não fosse essa igreja, tinha morrido tal pessoa, ou estava no mundo dos mortos. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Meu amigo, homem nenhum salva ninguém. Quem faz a obra é o Senhor Jesus Cristo. Quando o oficial romano entrou na presença do homem de Nazaré, ele não viu o homem. Ele não viu mais o filho de José e de Maria. Ele viu o filho do Deus vivo. Essa é a diferença. Como você tem entrado na presença de Deus. Meu amigo e minha amiga, você que precisa de luz para os seus pés. O que é luz para os seus pés?
Você que precisa de conhecimento, sabedoria, discernimento. Você que está esperando uma palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés. Você que está esperando aquela direção, Senhor, abre a minha mente, me fala o que eu tenho que fazer. E isso é lâmpada para os seus pés. Meu irmão, entra na presença do Senhor com humildade. Ele vai te dar a palavra. Amém? Ele vai te dar a palavra. Seja humilde. Então, povo de Deus, olha o que o oficial romano fala no versículo 9. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. O que ele quis dizer aqui? O Senhor Jesus, aqui na terra, eu tenho pessoas que me obedecem. Eu digo, vai, e ele vai. Eu digo, vem aqui, e ele vem. Porque eu sou autoridade. Aqui na terra eu sou autoridade. No mundo natural, eu mando. Mas o meu problema não é natural, é sobrenatural. O meu problema é espiritual. Lá em casa, parou tudo. Está tudo travado. Não adianta eu ter autoridade da terra. Eu já tentei com as minhas forças, não consegui. Eu preciso de alguém agora que tenha autoridade no mundo espiritual. Ô Senhor Jesus, no mundo espiritual eu não sou nada. Me ajuda. Por favor, o Senhor é rei, o Senhor é autoridade. Me ajuda. Não é assim, povo de Deus. Enquanto nós temos força para resolver, nós resolvemos. Mas tem coisas, e na maior parte é assim. Chega numa situação que você não consegue mais fazer nada. Aí se trata de você lutar contra as forças espirituais do mal. Você precisa do Senhor. Você precisa da palavra de Deus. Tem momentos que não tem mais jeito. Você precisa de Deus. E é o que esse homem foi buscar. Veja bem, povo de Deus, sem fechar Mateus, vamos para Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13. Veja aqui o que o Espírito Santo revela por meio do apóstolo Paulo e que ligação gloriosa tem esse texto agora com aquilo que aconteceu e está acontecendo com o oficial romano Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Se você está na escuridão, meu amigo, quem está reinando na sua vida é o espírito do inferno. Quando você está na escuridão, ele começa a dominar você. Ele começa a atrapalhar a sua vida e te levar para o caminho errado. Errado. Nesses 10 anos de ministério, quantas pessoas vieram aqui, receberam a palavra, foram encaminhadas, foram curadas, foram libertas, casamento voltou a ser uma bênção, vida financeira, aí de repente se afastaram da palavra de Deus e voltaram a andar no caminho escuro. Normalmente, quando você se afasta da luz, vai escurecer. Escureceu, Satanás começa a reinar de novo. Jesus ainda disse que a situação dessa pessoa vai ficar pior do que antes. Alguns aguentam um tempo, mas sem Jesus, você não enxerga mais nada. Comete tolice. Então é melhor ficar com o Senhor. Ele diz bem claro aqui, versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal,
vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Meu amigo e minha amiga, quais são as armas que Deus nos dá? É a palavra. Quantos pais e mães estão perdendo batalhas dentro de casa? Com seus filhos. Por quê? Porque não tem entrado na presença do Senhor com a humildade que esse oficial romano entrou. Me dá a palavra, Senhor. Me ajuda. Põe ela dentro de mim, porque quando eu necessitar, eu vou só dar uma palavra. Já não vai ser mais eu, mas vai ser o Senhor em mim. E então eu vou derrotar o inimigo, que quer afastar os meus filhos da presença de Deus. A pessoa que trabalha, não progride, não cresce. Dá um passo para frente, quando ele pensa que está bom, começa a dar tudo errado de novo. Aí ele trabalha de novo, dá um passo para frente, quando ele pensa que ele está começando a ganhar um pouco mais de dinheiro, aí ele dá um passo para trás de novo. Acontece que dá um defeito no carro, acontece que vem um prejuízo. É porque, meu amigo, você está trabalhando, mas se você não tiver a palavra de Deus para vencer a força do inferno, você não vai para frente nunca. Não vai. Então nós precisamos do Senhor. Veja bem, povo de Deus, o que tem atrapalhado muitas pessoas. Presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. O que é que tem afastado as pessoas da palavra que é luz que ilumina os nossos pés? Veja bem. Veja bem. Olha o apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo mais uma vez. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. O oficial romano foi a Jesus buscar armas que o mundo não pode oferecer. Me dá uma palavra aí, porque o mundo não tem essa arma para me dar. O apóstolo Paulo fala isso também, ó. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Olha só, quando vem uma ideia falsa, um pensamento que não é de Deus, parece até bom, mas aquilo não é verdadeiro, isto é, aquilo não liberta você, aquilo não te ajuda. Se você tem a palavra de Deus, você vai saber se vem de Deus ou não. É necessário ter a palavra de Deus. Não é só frequentar o culto. É pegar a palavra, retê-la, é deixá-la entrar no seu coração. Amém, povo de Deus? Olha, eu vou dizer para vocês. É tão simples quando você tem a palavra de Deus. Fica tudo tão fácil. Presta atenção. Uma coisa muito simples. Briga entre familiares. Ah, na minha casa não tem paz. Meu amigo, se você tem a palavra de Deus, você vence assim, ó. No instalar de Deus. Ah, não aguento conviver com essas pessoas. Meu amigo, se você tem a palavra de Deus, é assim, instantâneo. É instantâneo. Com a palavra de Deus você vence qualquer situação difícil. Você é mais do que vencedor. Porque ela mostra para você um mundo diferente. Quando você tem a palavra de Deus, aquela confusão, aquela briga se torna muito pequeno. Eu não vou entrar nessa discussão, não vou discutir com você, porque é muito maior o que Deus tem para mim. Acabou. Acabou. E se você é um cristão cheio da palavra de Deus, você vai para o seu quarto, põe o joelho no chão e fala: Senhor, abre a mente dessa pessoa para ela compreender que esse caminho
não é o caminho da vida. Simples. Para que discutir? Não é verdade? Não leva você para a felicidade, leva você para a tristeza, mágoa, ressentimento, que depois tem que voltar tudo de novo e pedir perdão. Então melhor não discutir. Isso é um caso simples. Acontece muito nas famílias. Quando você tem a palavra, você não discute. Você usa as armas de Deus. Você diz, não vou cair nessa armadilha. Olha só. Olha o que é que nós precisamos para vencermos nessa terra. Versículo 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Vocês ouviram isso? Olha o que o Espírito Santo revelou aqui. Quando você tem a palavra de Deus, você é uma pessoa humilde. Você vence o orgulho. Quem tem a palavra de Deus é humilde. Ele não vai debater com ninguém, só se for permissão do Pai. Em alguns 2 ou 3 casos aconteceu que o Senhor permitiu uma discussão religiosa, para ver com quem estava com a razão, mas foi só momentos raros. Na maior parte das vezes, o que eu vi em Jesus Cristo é que pegaram pedras para jogar nele, foram discutir, ele simplesmente saiu dali e foi embora. Não vou discutir com vocês. Compreende isso? Você precisa, para voltar à sua vida, reinar outra vez Jesus Cristo, para ela começar a se mexer de novo. Primeira coisa que você tem que sair é das discussões, das brigas, do ódio, da raiva, do ciúme doentio. Tem que sair dessas coisas da terra. Aí você vai começar a andar de novo. Porque isso é que amarra uma pessoa. Olha só. Se eu discutir com meu amigo aqui, estou amarrado com ele. Vou discutir com outro amigo aqui, já estou amarrado. E vou discutir com ela, eu estou todo amarrado. Minha vida começa a paralisar. É como a vida do oficial romano lá. O empregado dele estava tão doente que não conseguia nem se mexer. O empregado quer dizer o quê? A força do oficial romano. Qual é a sua força? Meu amigo e minha amiga, como está a sua força? Sua força está amarrada? Ah, homem de Deus, a minha força é o amor. Está amarrado? Não consigo mais amar ninguém. Está amarrado, seu amor está amarrado. Olha, a minha vida financeira, eu não consigo mais crescer nada mais. Todo mês eu fecho com débito e não com crédito. Está amarrado sua força financeira. Como é que está a sua vida? O oficial romano, a situação dele estava sobre a cama que ele não conseguia se mexer. Amarrado. O que é que amarrou e o que é que amarra uma pessoa? É justamente cair nas armadilhas. Na escuridão, nós entramos na besteira de falar um monte de coisa errada. Discutimos com as pessoas. Falamos às vezes mal dos outros. Fazemos julgamentos. E cada vez que você entra numa fofoca, numa mentira, numa ideia falsa, como está escrito ali, você é todo amarrado. Aí você não consegue se mexer. Aí o que é que tem que se fazer? Olha como que Satanás amarra uma pessoa. Me filma aqui, homem de Deus. É como se Satanás tivesse umas estacas assim. E ele enfinca a estaca no chão, pega uma corda e amarra na estaca e no seu pé. Daqui a pouco amarra seu pé do lado de cá. Você não consegue mais andar. Isso é andar, não é no corpo não. No corpo aqui na terra você anda. O oficial romano ele estava andando. Mas no espírito você está amarrado. Você não consegue vencer. Aí o que eu preciso? Quem é que vai me desamarrar? Jesus. Mas eu preciso a Ele. Jesus, por favor, me dá uma palavra. O oficial romano foi buscar uma palavra. Me dá uma palavra, me dá uma ordem. Só uma palavra. Aí eu vou lá em casa agora e vai resolver. Nós temos recebido a palavra aqui toda terça.
toda quinta e todo domingo. Se nós a praticarmos, então tudo que está nos amarrando, esses nós vão ser desatados e você vai ser liberto. A verdade liberta. O que é que o oficial romano foi buscar? A verdade. Mas tem muitas pessoas que estão totalmente amarrados, mas estão cheios de orgulho. Você quer ver o que o orgulho faz? Olha só. E também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Se esse oficial romano fosse um homem orgulhoso, ele não ia conhecer o poder de Deus. O que tem de gente orgulhosa, está todo amarrado, mas tem tanto orgulho no coração, não, eu não vou. Uns dizem assim, eu tenho minha religião, não quero saber disso não. Nasci naquela religião e ali eu vou morrer. Meu amigo, o problema é seu. Agora eu conheço um Jesus que desamarra você, religião não desamarra não. Mas Jesus Cristo desamarra a sua vida completamente. Presta atenção. O oficial romano abriu mão da autoridade dele, abriu mão de tudo. Me dá uma palavra aí. O que acontece? O homem teve vitória. Presta atenção. E também o orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha para mim. Dominamos todo o pensamento humano. Presta atenção. O que acontece? O pensamento humano só nos leva para a morte. Se você tem a palavra de Deus, você mesmo vai dominar o pensamento humano e vai dizer assim, não, eu não vou fazer isso mais não, eu fiz isso, isso é coisa da minha carne, não vou fazer mais não, vou fazer o que Deus quer que eu faça. Você dominou o pensamento humano. Tem pessoas que falam assim, homem de Deus, eu queria tanto vencer o pecado, eu não consigo. Você precisa buscar a palavra de Deus. Você vai dominar. Você vai dominar. Presta atenção, versículo 6. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Essa palavra é muito profunda. Eu precisaria aqui de 2 horas para explicar isso aqui. Olha para mim. Desobediência é transgressão. Desobediência é um grave pecado. Em Salmos diz que desobediência é um pecado gravíssimo. A partir do momento que você passa a ser obediente à palavra, aquilo que estava levando você a desobedecer a Deus, vai ser castigado, vai ser mandado embora da sua vida. Compreende isso? O que eu fiz aqui nesse versículo agora? Nesses versículos. O que é que eu fiz com esses versículos? Só fiz uma coisa. Eu meditei. Eu pensei. Eu meditei. Meu amigo e minha amiga, você é capaz. Você é capaz. Você é capaz de dominar todo o pensamento humano na sua mente. Você é capaz de chegar na sua casa e dominar o pensamento humano de quem estiver lá. Com a palavra de Deus você domina, meu amigo. Você é dominador. Mas é preciso pensar. Você não tem que esperar o pastor pensar por você. Você tem que parar para pensar. Você tem que meditar. Espera aí, quer dizer que o castigo vai vir sobre a desobediência? É só eu obedecer? Então eu vou obedecer. E então o mal vai ter que sair da minha vida. É isso que o oficial romano estava buscando. Mestre, me dá uma palavra aí. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Sabe o que nós temos feito aqui na terra? Meu irmão, você que está ouvindo pela internet. Nós temos deixado o vento fazer assim, ó. Nos empurrar. E o vento empurra para cá. E o vento empurra para lá. E do daqui está soprando de novo. Para! Um homem, uma mulher tem que chegar numa altura espiritual, dizer, chega, eu não vou ser empurrado por qualquer vento de ensinamento mais não. Ah, dizem que eu tenho que ir para lá, eu vou para lá. Ah, dizem que eu tenho que ir para lá, eu vou para lá. Não, quem vai me guiar agora é a palavra de Deus.
Ninguém vai me dominar mais. E a partir do momento que você se deixa ser dominado pela palavra de Deus, você é dominador. Porque Ele vai reinar por meio de você na sua casa. Vale a pena, meu amigo. Vale a pena, mas tem que parar para pensar. Tem que meditar na palavra. Tem que procurar mais profundidade. Presta atenção, povo de Deus. Em o nome de Jesus, vamos abrir Hebreus capítulo 13. Abra, por favor, Hebreus capítulo 13. O que você está ouvindo, meu irmão, é uma pérola. É só tomar posse. Vocês todos são de Deus. Nós só precisamos tomar posse da palavra e reinar. Toma posse. Capítulo 13, versículo 17. Conseguiu abrir, povo de Deus? Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Amém? Um líder numa igreja, ele precisa cuidar da sua necessidade espiritual. Presta atenção, o oficial romano falou assim: olha, eu dou ordens e tem gente que me obedece, mas tem gente que manda em mim e eu obedeço. Agora eu quero te dizer uma coisa, ô mestre Jesus Cristo. Eu preciso ser liderado no reino espiritual, porque no reino espiritual eu não tenho liderança nenhuma. No reino espiritual eu estou sendo derrotado. Lá na minha casa está tudo amarrado. Os meus líderes aqui na terra, o rei aqui da terra, o meu comandante, não consegue resolver o meu problema. Eu preciso de um líder espiritual. Eu preciso de alguém que tem conhecimento espiritual. Você sabe por que a maioria das pessoas, você que está ouvindo, a maioria das pessoas que estão nas igrejas, estão minguando e sofrendo, e estão a troco de migalhas, porque está faltando líderes espirituais. Porque liderança de parede de igreja está assim, mas líder espiritual são poucos. É por isso que Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Alguém que te direciona a lutar contra as forças malignas que estão amarrando a sua vida. Compreende isso? Então, meu amigo, não basta ser membro de uma igreja. Você precisa ter liderança. Alguém que lidera. Alguém que te dá a orientação, que te explica a palavra de Deus. E esse é só o Espírito Santo. E Ele usa quem Ele quer. O povo de Deus aqui na terra ainda é motivo de zombaria. Olha lá, está tudo na igreja, está com a vida toda destruída. Todo dia está na igreja, mas está morrendo. Não é verdade? Mas, meu amigo, quando o povo se levantar, assumir esse Senhor Jesus Cristo, olha só, vamos voltar lá no versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Meu amigo, um homem que está no altar, pode se prevenir que ele vai dar conta a Deus daquilo que ele está fazendo, e principalmente daquilo que ele não está fazendo. É por isso que, meu amigo, aqui ninguém mede palavra. É preciso ser falado. É para você ser mais do que vencedor. Amém? Então vamos um pouco mais adiante em 1 Pedro. Por favor, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 24 e 25. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. O verdadeiro pastor, ele cuida da vida espiritual da ovelha.
Compreende isso? Volta, por favor, lá em Mateus capítulo 8. Agora versículo 10 a 13. Meu amigo e minha amiga, a nossa luta é contra as forças do mal. E se a pessoa não tiver o discernimento da palavra, se a pessoa não tiver um conhecimento, se a pessoa não tiver essa intimidade com o Senhor, certamente ele vive na escuridão e é espancado todos os dias. Olha só o que aconteceu aqui, depois que nós ouvimos tudo isso. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Meu amigo e minha amiga, depois que você tem certeza disso tudo que você ouviu aqui, mas é certeza no coração, quando isso tudo vai funcionar? Quando você tiver certeza, com a palavra do Senhor eu vou vencer, praga nenhuma vai chegar à minha casa, eu preciso do Senhor, eu preciso dessa liderança, aí você é humilde, eu preciso, Senhor, me ajuda, você vai vencer. Agora, enquanto que você não tiver essa humildade, o oficial romano foi humilde para isso. Então, o povo de Deus, nós hoje vamos entregar mais uma botija de azeite. É a 12ª desse ano. Todos os meses nós entregamos uma botija. Hoje é a consagração e a unção do dizimista. Todos vão poder levar. Crianças acima de 12 anos. Você vai ungir todos os seus pertences. Mas por favor, você deve sair daqui com essa certeza: eu vou ungir minha casa, eu vou ungir os meus pertences, meu carro, minha bicicleta, minha moto, meu trabalho, meu escritório, vou ungir meu comércio, porque eu tenho certeza da vitória do Senhor na minha vida. Se você sair com essa certeza, você tem fé. Fé é loucura, meu irmão. Fé é a certeza das coisas que vamos receber. Olha, você está perto do Evangelho de Marcos. Abra o Evangelho de Marcos, por favor, no capítulo 6. Evangelho de Marcos. Tem muitas pessoas que dizem que o pastor não deveria entregar o azeite. Tem muitas pessoas aí que falam isso. Mas eu quero resolver isso com você. Marcos capítulo 6. Acharam, povo de Deus? Versículo 12 e 13. É para resolver isso na sua mente, para você sair daqui com essa certeza da vitória. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Jesus enviou os discípulos para pregar o Evangelho. Versículo 13. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Compreende, meu amigo? Jesus disse: olha, vão anunciar o Evangelho, põe azeite na cabeça dos doentes, das pessoas que estão amarradas e aprisionadas, orem, determinem, e aquilo que está paralisado, amarrado, vai ter que soltar. Amém? Então você vai levar essa botija de azeite, e você vai ungir os seus pertences, e vai declarando: na minha vida financeira, lá no seu trabalho, está tudo amarrado, vai desamarrar agora em nome de Jesus, que o que está prendendo na minha vida financeira vai ter que soltar. Compreendeu? Mas você tem que agir com fé. Com fé. No seu casamento, mãe, pega o azeite, vai na gola da camisa do seu filho, da sua filha, lá na etiqueta, para não sujar a camisa, toca e diz assim, ó, em nome de Jesus, esse espírito do inferno está amarrando a vida do meu filho na escola, em casa, onde for, solta agora. Mãe, você que tem problema com seus filhos, seu filho está dormindo, vai lá de noite,
unge a testa dele e abençoa a vida dele. Eu abençoo meu filho em nome de Jesus. Espíritos do inferno que estão atrapalhando a vida do meu filho, da minha filha, sai da vida deles agora. Usa a autoridade, usa a sua fé, age com fé, ama os seus filhos, seu marido, sua esposa. É para você agir a fé, não é o azeite que salva você não, meu amigo, é a fé, amém? Porque nós temos grandes promessas de Deus para nós. Vamos lá no início da Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 28, nós queremos tomar posse dessas promessas, não é, povo de Deus? É em nome de Jesus, capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1 a 14, ouça isso, povo de Deus, isso é para você. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Você ouviu isso? Você vai ser mais poderoso do que qualquer outra nação. Olha para mim agora. Você está na sua casa. Aí você diz assim: olha, só eu lá em casa que estou servindo o Senhor. Dessa maneira. Se você andar no caminho do Senhor, de fato e de verdade, porque elas ainda são outras nações, estão em outros reinados ainda. Você está ouvindo isso? Se você passar a andar no caminho do Senhor de fato e de verdade, você vai dominar todos aqueles reinos dentro da sua casa. Você tem fé para isso? Todos os reinos. O Senhor nos colocou como dominadores. Nós somos poderosos, ele diz. Versículo 3, versículo 2. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos, em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Você ouviu isso? Foi isso que o oficial romano foi buscar. Eu quero estas promessas na minha vida, lá em casa está tudo amarrado. Senhor Jesus, eu não tomei posse disso. Me dá a palavra aí. Me dá a palavra que eu quero vencer. Versículo 8. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem, e lhes dará tanto trigo, que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Qual é a terra que Ele está dando a vocês? Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa, a sua empresa, mas também aqui, ó. Quando você começa a andar com Jesus Cristo, isso aqui é terra. Você vence essa terra aqui. Você vence a natureza humana. Você reina. Você que está aí dentro. Eu não estou falando para a carne. Estou falando para você que está aí dentro desse corpo. Amém? Presta atenção. Versículo 9. Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Sabe o que é medo de vocês? Ah, não, eu não vou entrar na concorrência com aquele comerciante não, porque ali é muito poderoso.
Ah, não, eu não vou tocar não, eu não vou tocar naquele homem não, eu não vou tocar naquela família não, porque ali está presente o Deus vivo. Quem é que toca nos ungidos do Senhor? Isso é promessa de Deus. Isto precisa acontecer na sua vida. Você que está acompanhando esta mensagem, isto precisa ser uma realidade nas nossas vidas, meu irmão. Presta atenção. Versículo 11. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus, que hoje eu estou dando a vocês, Ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações, e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro, e nunca adorem nem sirvam outros deuses. Amém e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, glorioso Rei dos Seis, pela palavra que o Senhor trouxe para nós aqui nesta noite, avivando os nossos corações, nos fazendo lembrar das grandes e maravilhosas promessas do Senhor para cada um de nós. Pai, nós vamos entrar em oração e pedimos mais uma vez que o Senhor incline os teus ouvidos para ouvir o nosso clamor, em o nome de Jesus. Coloque as suas mãos no seu coração, feche os teus olhos, vamos entrar na presença desse Senhor. Glorioso Rei dos Reis, amado Deus e amado Pai, santo, santo, santo és tu, Senhor. O Senhor declarou nesta noite que, ó Pai, que a tua gloriosa palavra é lâmpada para guiar os nossos passos, é luz que ilumina os nossos caminhos. Oh, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, firma esta palavra dentro de nós, que jamais esqueçamos, meu Pai, do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Que esta luz vá com este homem, com esta mulher, ó Deus, para o seu trabalho, para o seu meio ambiente de convivência, sua família, sua casa. Que onde estiverem, meu Pai, o Senhor venha, ó Deus amado, resplandecer a luz do alto dos céus, por meio dos olhos, dos lábios, de cada uma destas pessoas. Que onde estiverem, Pai, venham brilhar como as estrelas brilham num dia de noite, sem nuvens, Pai. Oh, Santo Deus de Israel. Que possa ser notória a presença do Senhor na vida de cada uma destas pessoas. Pai, que o Senhor venha derramar cada vez mais essa certeza em seus corações. Que estas pessoas possam, Pai amado, serem os instrumentos que o Senhor tanto busca nesta terra, e por meio deles abençoar outras pessoas. Que as pessoas possam notar, meu Pai, que dentro do coração deste homem, desta mulher, existe um amor que não é da terra, mas que veio do alto dos céus. Que existe a compreensão, porque a palavra entrou em seus corações. Glorioso Rei dos Reis, eu te peço, Pai, por amor do teu santo nome, assim como o oficial romano entrou na tua presença e disse, dá-me uma palavra. Oh Pai, eu te peço, derrama sobre o teu povo, que está contemplando esta oração agora, esta capacidade, Pai, esta força, esta compreensão, meu Deus. Derrama esta coragem sobre esse homem, meu Pai, que ele possa quebrar o orgulho e assim dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não posso. Oh Pai amado, estas famílias que estão todas amarradas pelos vícios, oh Pai, pela feitiçaria, pela bruxaria, pelos ensinamentos da terra, meu Pai, pelas culturas pagãs, pelas tradições religiosas.
Muitos estão amarrados pelas mágoas, ressentimentos, pelo ódio. Vai de encontro a cada um agora, Pai. Que possa se desamarrar, cortado todo laço, todo vínculo com o pecado, e que possam voltar a ser reinados pela luz que Tu és, Jesus. Ajuda o Teu povo, Senhor, a tomar posse das vitórias que somente o Senhor pode dar. Eu assim determino e declaro, como ministro do Teu Evangelho, todas estas bênçãos na vida de cada uma destas pessoas, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E palmas para Jesus.